Olá, professor, olá, professora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula sobre metodologias para o desenvolvimento de atividades pedagógicas em espaços não formais. O nosso foco hoje é conversar um pouquinho sobre rotinas de pensamento. Eu sou Leia Camargo, formadora do Instituto Iungo, parceiro do Amazonas desde 2021 na formação continuada de professores, gestores e formadores da rede nos programas Nosso Ensino Médio e Itinerários Amazônicos. Estou muito feliz de estar aqui para pensarmos juntas e juntos um pouquinho sobre rotinas de pensamento. Bom, a nossa troca aqui hoje perpassa por uma discussão, uma troca mesmo, acerca de três grandes questões, né? Então a gente vai procurar responder aqui três grandes perguntas, né, que foram orientando os processos que a gente foi desenvolvendo para pensar aqui com cada um e com cada uma. A primeira delas diz respeito a pensarmos o que é uma rotina de pensamento, né? Do que é que essa metodologia se compõe, o que é importante pensarmos e compreendermos sobre ela. A segunda é perpassarmos ali o que seriam as suas principais características. E a terceira é pensarmos juntas e juntas o que é e o que não é uma rotina de pensamento, o que de fato constitui uma rotina de pensamento, o que não constitui, o que é fundamental que esteja no nosso radar, nas boas intencionalidades pedagógicas, quando usamos essa metodologia. Então, para pensarmos aqui, a primeira pergunta, então, que norteia a nossa conversa, né, o que é uma rotina de pensamento, o que são rotinas de pensamento, a gente estruturou essa conversa aqui através desse livro, né, o Aprendizagens Visíveis, da Júlia Andrade, em que ela discute ali, traz grandes estudos sobre diferentes metodologias que apoiam, né, o processo de tornar visível as aprendizagens, ou seja, ela vai elencando ali um conjunto de metodologias que favorecem o trabalho de professores, professoras e inclusive de estudantes a compreender, a pensar e a identificar como é que eles aprendem, o que constituem suas aprendizagens. Bom, nesse processo, ela traz ali, logo no começo, né, uma das principais metodologias, a rotina de pensamento. Para a Júlia e para um conjunto de autores que vem ao longo dos anos pensando aí o que é uma rotina de pensamento e o que são como tornar as aprendizagens visíveis, ela vai trazer, então, que as rotinas de pensamento são fundamentalmente estruturas simples, né? Acho que isso é o ponto mais importante da gente pensar aqui. E simples não é simplista. Simples aqui é num sentido didático, num sentido que está a favor das aprendizagens, né? Por isso, para a Júlia e para o grupo de autores que ela estuda, as rotinas de pensamento são essa metodologia, esse caminho para tornar visível essas aprendizagens. Então, é muito num sentido simples aqui, daquilo que é didático, daquilo que favorece as boas aprendizagens, e não simplista num sentido de reduzir, num sentido do esvaziamento, muito pelo contrário. Então, nesse movimento, a Júlia propõe que, além de uma estrutura simples, as rotinas de pensamento, né, elas constituem ali um conjunto de perguntas ou de etapas, de sequências que podem ser usadas de modo isolado, né, ali unicamente boas grandes perguntas ou grandes etapas, ou num conjunto de boas perguntas e de boas etapas que colocam ali, né, os bons movimentos de reflexão em jogo. E no fundo, né, as rotinas de pensamento, elas têm, né, como um elemento ali, quase como da sua gênese, serem práticas, né, elas precisam ser fáceis de lembrar e, ao mesmo tempo, elas precisam garantir esse movimento, né, de instigar ali diferentes percepções, diferentes processos, tanto mentais quanto emocionais. Ou seja, o que ela está nos convidando a pensar aqui? Que as rotinas de pensamento, o que está em jogo, né, é promover ali que o estudante traga as suas percepções, né, numa estrutura que está baseada de forma ali muito estruturada através de três grandes verbos, né, que nos levam a processos, etapas, a perguntas, assim como também a habilidades, que é o de questionar, o escutar e o documentar. Então tem sempre um movimento de questionar,
que pode ser numa boa pergunta, numa boa etapa, com uso de imagem ou não, diferentes recursos para mobilizar essa pergunta, para instigar esses processos que a Júlia coloca aqui. Um bom processo de escuta, então como é que a partir do questionar a escuta se constitui como um movimento pedagógico a serviço das grandes aprendizagens, das aprendizagens significativas, de tornar as aprendizagens visíveis, e o documentar. Então como é que a gente vai, né, garantindo que os estudantes documentem a sua própria jornada, o seu próprio processo de aprender, e que eles possam, através desse documentar, né, também questionar como aprendem, a escutar sobre os seus processos. Então, esses 3 grandes verbos aqui são compreendidos numa perspectiva muito dialética. No fundo, é desse movimento que Júlia nos propõe a pensar aqui. Né? Como é que, dialeticamente, isso nunca vai ter fim, porque a aprendizagem é contínua, ela nunca está pronta. Mas é desse movimento de garantir uma estrutura que permita que o estudante se perceba ali, perceba a sua aprendizagem, perceba como ele vem aprendendo. Então, as rotinas de pensamento também constituem bons movimentos, bons caminhos de metacognição, né? Pensar como estamos aprendendo, o que está em jogo ali. Nesse sentido, as rotinas de pensamento se constituem em 3 grandes conjuntos de propósito, né? Ou seja, a grande serviço de que elas estão, né? Então, o primeiro conjunto seria ali boas rotinas de pensamento também nos ajudam a pensar introdução, movimentos de introdução e exploração. O que a Júlia quer dizer com isso ali no livro dela? A gente pensar que uma rotina de pensamento, ela também permite que a gente comece bons movimentos na escola, num sentido de instigar a curiosidade, de levantar hipóteses, num sentido de mobilizar as ideias que estão em jogo para cada estudante ou para o grupo todo, né? Então, percebam como a rotina não precisa estar ligada, a rotina de pensamento, a um processo que teve fim, né? Muito pelo contrário, o que está em jogo é o processo de aprendizagem. Então, ela pode ser esse bom movimento de começar uma aula, de começar um projeto, de iniciar, né, um movimento de aprendizagem, uma sequência didática, independente do formato que a gente está pensando, mas é a serviço também de pensarmos movimentos de introdução e de exploração que estejam conectados com os interesses dos jovens, né? Há uma potencialidade muito interessante da gente pensar como é que a gente pode olhar para as rotinas de pensamento com essa perspectiva de introdução e de exploração, para pensar, por exemplo, o que os estudantes querem, né? Onde é que estão os interesses dos jovens e das jovens? O que dentro dos meus próximos objetos de conhecimento estão os interesses? O que eles querem aprender? Como eles querem aprender, né? Então, e também o que eles já sabem, né? Um movimento super importante de diagnóstico aqui que a gente pode pensar que as rotinas de aprendizagem também nos oferecem. O segundo conjunto é para pensarmos processos de sistematização, né, e também de mobilização ali, de promoção de boas ideias, de análises e da metacognição. Então, que os estudantes possam pensar ali e sistematizar as suas grandes ideias, né, como é que eles estão percebendo alguma coisa, um processo, um fenômeno, um conceito, né? A gente pode ligar ali a todos os objetos de conhecimento, assim como a gente também pode ligar quais são as percepções, as análises, né, acerca do próprio território dos estudantes, acerca da sua realidade, da sua vida cotidiana como um objeto de conhecimento mesmo. E o terceiro seria para pensarmos ali com o propósito de aprofundamento, né, aprofundamento de ideias, de conexão, de hipótese, de relação, de comparação. O que é interessante a gente pensar esse grupo do aprofundamento? Percebam como esse conjunto, né, ali do que está em jogo para as rotinas de pensamento de aprofundamento, a gente consegue pensar ali em propostas que nos mobilizam, independente da área do conhecimento, a relação, né, constituir relação com boas habilidades que são importantes da área, né? Então, independente da nossa área do conhecimento, constituir conexão, né, processos de elaboração de hipótese, de relação e de comparação são habilidades importantes que estão em jogo,
né, que são grandes entregas que estão propostas lá da BNCC. Claro que cada área vai trazer isso à luz dos seus objetos de conhecimento, né, a serviço do desenvolvimento de competências e habilidades, mas como as rotinas de pensamento não precisam estar atreladas necessariamente a objetos de conhecimento, como as rotinas de pensamento também podem ter propósitos, sim, de trabalhar objetos de conhecimento, mas também de trabalhar habilidades. Como é que, ao invés das rotinas de pensamento focarem num determinado objeto de conhecimento, elas podem trazer luz a como os estudantes estão aprendendo e como é que isso de fato está se constituindo como significado ou não para cada um e cada uma nas nossas aulas, quando a gente pensa no campo das habilidades, né? Ou seja, de fato, como é que as habilidades estão sendo aprendidas? Como é que a gente olha para um campo de habilidades que a gente precisa dar conta e vai garantindo aprofundamentos? Bom, eu percebo, então, vou trazer uma rotina de pensamento para a gente entender ali as habilidades que estão relacionadas à relação, à comparação. Olha, percebi que as relações foram estabelecidas, mas a comparação não. Então, como é que a gente pode ir usando das próprias rotinas de pensamento como evidências dessa aprendizagem, né, para orientar a nossa mediação docente, mas para que o estudante também perceba aonde ele precisa chegar, né? Então, é a serviço de boas intencionalidades. Então, quando a gente pensa esses três grandes conjuntos de aqui que mobilizam, né, os grandes propósitos de uma rotina de pensamento, no fundo, o que está em jogo são grandes intencionalidades pedagógicas, né? Toda grande aula, a gente tem ali o que de fato está em jogo, né? E se nós olharmos ali o processo de introdução, de sistematização, mobilização, aprofundamento, constituem ali toda uma jornada de aprendizagem que tem começo, meio e fim. Então, como é que a gente garante esse movimento, né? Então, é desse lugar, de um conjunto mesmo de boas intencionalidades pedagógicas, que as rotinas de pensamento estão estruturadas. É nesse lugar que elas dialogam de forma muito potente para diferentes contextos. Mesmo nos contextos assíncronos, as rotinas de pensamento podem mobilizar grandes diálogos, grandes trocas e garantir que o professor e a professora perceba, né, onde de fato talvez o estudante esteja precisando mais de um bom apoio. Elas podem acontecer de forma assíncrona, né, num registro que pode acontecer via algum aplicativo, que pode acontecer no próprio caderno do estudante. E de tempos em tempos o professor olha para aquilo e vai acompanhando como foi o processo, a rotina mesmo do estudante de pensar sobre o seu pensar, sobre a sua aprendizagem, né? Então, elas se adaptam, elas dialogam com diferentes contextos. E aí, para a gente responder a nossa segunda pergunta, né, quais são as principais características de uma rotina de pensamento, acho que a gente pensa em 4 grandes pontos, né? Então, a rotina de pensamento, ela tem essa grande intencionalidade, ela tem como gênese processos de reflexão, né? Então, uma reflexão do aprender, sobre o aprender, como aprender, né? Uma reflexão sobre objetos de conhecimento, sobre habilidades, enfim, independente do foco que ela vai ter, o que ela mobiliza é uma reflexão, né? Uma reflexão que está pautada sim ali numa intencionalidade pedagógica. Eu quero uma reflexão de aprofundamento, eu quero uma reflexão ali de introdução, de que tipo de reflexão eu estou falando, mas é essa grande habilidade que está em jogo aqui, esse grande processo que está em jogo quando a gente pensa numa rotina de pensamento. E ela é, né, como a gente já viu, ela é simples, né, e não simplista. Ela precisa ali, né, ser autoexplicativa. Então o estudante, a estudante, o professor e a professora precisa ler e entender o que vai acontecer, precisa estar, as comandas precisam ser claras, né? Então a rotina precisa ter essa clareza, ser objetiva. Elas não necessitam de conhecimento prévio ou experiência, né? Então, olha, eu nunca fiz, não tem nenhum problema. As rotinas de pensamento, né, a gente vai dando gradação a elas, porque elas nunca estão 100% prontas. A gente tem diferentes modelos, mas esses diferentes modelos podem ser apenas caminhos de inspiração para que cada um e cada uma componha a sua própria rotina de pensamento. Então, você, professor, professora, pode começar com uma rotina
de pensamento que está pronta, um modelo já estabelecido, mas pode e deve criar as suas próprias rotinas de pensamento que dialoguem com o contexto que você está vivendo, né? Se você está no contexto assíncrono, ou quando o assíncrono passar e você voltar para o contexto, né, da sala de aula presencial, que dialogue com as pertenças do seu território, que dialogue com aquilo que está no radar de interesse da sua sala de aula, né? Então, elas não precisam ter esse conhecimento prévio nem por parte de professores, professoras e dos estudantes e das estudantes, assim como elas também não necessitam dialogar necessariamente com conhecimento prévio que vem de objetos de conhecimento, muito pelo contrário. A gente pode pensar, por exemplo, numa rotina de pensamento que dialogue com um objeto de conhecimento que você quer mobilizar, uma temática, e a gente pensar quais são as hipóteses que os estudantes e as estudantes elaboram, né? Não precisa ser um conhecimento que está estabelecido. Olha, dentro disso, né, você imagina que, você gostaria que, então a gente pode pensar. E normalmente, né, para dar conta desse movimento que pode ser e deve ser de muita autoria, criação docente, que dialogue com os diferentes momentos da aprendizagem, quem quando está começando, já está no meio do caminho ou no processo final, elas têm uma estrutura de uma tríade. Podem ser tríades, né? Uma tríade de 3 perguntas ou 3 conjuntos de perguntas que tem, né, grandes estruturas ali. Podem ser 3 etapas, mas de modo geral, isso é uma regra fixa? Não, não é uma regra fixa. Mas essa estrutura de tríade vai ajudando que o estudante, a estudante, assim como nós também, professores e professoras, percebamos esse processo de rotina, né? O que de fato vai constituindo uma rotina e como essa rotina, né, ou seja, aquilo que eu vou vivenciando muitas vezes, está a serviço de mapear essas aprendizagens, de mapear compreensões mesmo que possam ser significativas para a gente pensar nas aprendizagens. Então, nesse sentido, as rotinas de pensamento convidam os estudantes de qualquer idade, ou seja, eu posso pensar ali num processo que se inicia na educação infantil e vai até a universidade, né? Não é unicamente para o ensino médio, mas que convida o estudante, a estudante, a esse lugar de um observador atento, né? A organizar as suas ideias, a raciocinar cuidadosamente e a refletir sobre como, né, os estudantes, as estudantes vão dando sentido às coisas que estão ao seu redor e às coisas que eles mesmos fazem. O que de fato está em jogo aqui nesse movimento que a Júlia nos convida a pensar? É como as rotinas de pensamento possuem uma grande potencialidade para a autoria e criação dos estudantes também. O conhecimento, ele é um processo autoral. Eu, como professor, como professora, vou pensar ali, né? Vou ter uma preocupação com a didática, vou pensar ali quais são os melhores movimentos de mediação, como é que eu posso apoiar esse percurso do estudante, da estudante. Mas o conhecimento, ele é um processo unicamente autoral. Eu não posso aprender por alguém, ninguém pode aprender por mim. Então, quando a gente pensa nas rotinas de pensamento, é sempre também importante pensarmos como elas têm uma potencialidade que o estudante seja ali um autor de pensar a sua própria aprendizagem, como ele percebe a sua aprendizagem, quais boas perguntas ou reflexões ele pode mobilizar ali acerca da sua própria aprendizagem, como é que ele pode olhar para o seu próprio processo e pensar, né, como é que isso tem feito, quais sentidos ele dá para aquilo que ele está aprendendo, para como ele está aprendendo, né, quais relações o estudante, a estudante estabelece entre o que ele está vendo na sala de aula ou o que ele está vivenciando num contexto remoto com a sua realidade, como é que ele vai dando sentido a isso, né? Então, nesse sentido, a rotina de pensamento, ela sempre evoca essas boas reflexões. Aqui eu trouxe um exemplo para pensarmos juntas e juntos, né? Mas há uma infinidade de movimentos que a gente pode fazer de boa mobilização, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo da imagem para pensarmos aqui, né? Então, a gente pode pensar numa imagem como grande mobilizadora. A gente pode colocar uma imagem que, sim, tem uma boa intencionalidade pedagógica, a gente sabe por que ela está ali, mas com perguntas, com uma estrutura como essa rotina de pensamento, por exemplo, que dialoga com o vejo, penso e o pergunto, né? Então,
o que eu vejo, o que eu penso do que eu vejo, o que eu pergunto, eu suponho, eu imagino com base naquilo que eu vejo. Então, nessa imagem, a gente pode pensar naquilo que é visível ou não, né? O que é visível ou o que eu entendo que é, o que de fato eu vejo. Será que o estudante vai ver ali o seu contexto, né? No contexto da estiagem, ou ele vai ver fenômenos biológicos que estão postos ali, ou ele vai dialogar com o ciclo da água? Como é que ele vai dialogar com isso? O que ele vê? Né? E o que isso tem de potente para nós, professoras e professores? Quando o aluno traz o que ele vê, o que ele pensa, né, a gente encontra caminhos potentes que dialogam com aquilo que de fato está no campo do interesse, ou a gente consegue ter evidências mais concretas de qual caminho seguir para a mediação. Então, se eu escolher essa imagem aqui que permite diferentes perspectivas, diferentes debates, mas no fundo o que eu queria que o estudante trouxesse era quais relações ele constitui com o momento que ele está vivendo, né? Conforme ele vai trazendo essa rotina, ele vai trazendo as respostas para essas perguntas, eu posso ir mediando ali as próximas boas perguntas, as próximas etapas, o que eu vou trabalhando em sala de aula. Eu posso pegar bons exemplos para os objetos de conhecimento que eu quero mobilizar, para dar mais significado, para conectar muito mais com a sua realidade, né, para que esteja muito mais próximo do campo de sentido dos estudantes do que dos nossos. No exemplo seguinte, por exemplo, é aquilo que eu afirmo, que eu embaso ou que eu questiono, né? Então, o que eu de fato afirmo a partir das ideias que eu estou mobilizando, por exemplo, sobre essa imagem? O que eu cito ou eu trago como uma evidência que embasa o que eu estou dizendo? E por último, o que eu vou questionar ou eu vou criar de hipótese aqui a partir daquilo que eu afirmo em base? Então, percebam a sofisticação do debate que está em jogo aqui, que pode tornar visível como o estudante aprende, como ele faz relações entre, por exemplo, essa imagem e as suas aprendizagens e o seu território, como aqui mobiliza, por exemplo, se o estudante está criando, né, está desenvolvendo essas habilidades, né, de relacionar, de elaborar hipóteses que estão previstas para todas as áreas na BNCC. E aí, para pensarmos juntas e juntas, então, o que é e o que não é uma rotina de pensamento, né? Então, a rotina de pensamento, elas são exercícios ou perguntas e respostas, né? A Júlia vai dizer, junto com os autores que ela estuda, que não, né? Que no fundo, as rotinas de pensamento, muito pelo contrário, elas são essas estruturas reflexivas ali do questionar, do escutar e do documentar, que de fato vão ali mobilizar o interesse dos jovens, vão colocar em jogo a sua disposição, a sua motivação, para que os próprios estudantes possam ampliar a sua capacidade de pensar, sentir e perceber. Né? Então, por exemplo, quando a gente termina uma sequência didática, se a gente for estruturando a sequência didática com uma boa rotina de pensamento, ele pode chegar no final e dar, né, um outro significado para aquilo que ele aprendeu, perceber como ele superou as suas dificuldades, perceber aonde talvez ele ou ela ainda tenha uma dificuldade, entender ainda onde estão os seus desejos, do que ele está afim, como é que ele pode trazer o território dele, o seu olhar para a sua própria realidade para a sala de aula, né? Aí, o segundo ponto para pensarmos aqui juntas e juntos é se uma rotina de pensamento, né, as respostas que os estudantes trazem ali podem ser utilizadas como uma avaliação, né? Não, muito pelo contrário. As respostas que estão ali, elas não têm certo nem errado, porque o que importa é o processo que está feito ali. Uma das grandes potencialidades das rotinas de pensamento é pensarmos como a gente faz processo e como a gente pode fazer processo com as respostas que vêm. Então, é sempre uma resposta ali, né? Ou seja, que ficou documentado, aquele terceiro verbo que a Júlia traz, mas que está ali documentado, tem o registro daquilo a serviço, né, de um pensamento que é vivo, que não está pronto, que o estudante vai o tempo todo revisitando, vai reaprendendo, vai reorganizando, né, ele vai se autorregulando ali dentro da sua própria jornada de aprendizagem. Ele vai entrar ali como autor mesmo, né, do seu próprio percurso de aprendizagem. Ele assume esse lugar de autoria da sua própria aprendizagem. Então, é um registro que está a serviço de uma aprendizagem que não está pronta, que não tem certo e errado,
mas que está em processo, que vai acontecendo continuamente, em que o que importa é como o estudante aprende, o que de fato é significativo para cada um e cada uma. E aí, as rotinas de pensamento mobilizam apenas a capacidade, então, de autorreflexão do estudante? É só desse movimento que a gente está falando aqui? Não, né? A gente pensa em rotina de pensamento em três grandes capacidades, digamos assim, que estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Elas se complementam, elas são dialéticas, não há um momento para cada um, muito pelo contrário, né? Porque uma não conseguiria existir sem a outra. Mas as rotinas de pensamento, elas trazem ali, né, um desenvolvimento de percepções e uma percepção também sensorial, ou seja, ela convida o estudante a olhar de perto, né, a aprender como ele aprende, a olhar para o seu processo, a compreender fenômenos e processos à luz de como ele enxerga a sua realidade, a olhar para boas evidências, a trabalhar com essas evidências, né, e nesse sentido, ao mesmo tempo, ele vai mobilizando ali toda uma capacidade cognitiva dos estudantes, ou seja, ele tem um pensar ali que é muito intencional, então todo movimento, uma rotina de pensamento, ela está sempre ligada a uma intencionalidade pedagógica do professor, ela não é uma caixinha pronta, ela não é uma caixinha fechada. A gente pode sim pensar num modelo pré-estabelecido, mas a gente também deve constituir as nossas próprias rotinas de pensamento que dialoguem com as nossas intencionalidades pedagógicas, que às vezes numa turma específica é uma e na outra a gente já está num outro movimento, as turmas nunca são as mesmas, né? Então, elas também mobilizam ali, né, o estudante para pensar ali como é que de fato ele vai constituindo as relações, como que ele observa processos e fenômenos, como é que ele reflete sobre o seu próprio processo de observação, como ele olha para as evidências que estão ali e faz processo com isso. E para complementar, como é que de fato os estudantes vão mobilizando ali, né, vão vivenciando as suas capacidades motivacionais, no sentido de que emoções estão ali, né, como é que ele dialoga com os diferentes contextos, com os diferentes pontos de vista, né, como é que ele pensa o diferente, a diferença, né, então como é que todo esse conjunto, né, também ali muito socioemocional, entra a serviço do estudante como esse protagonista da sua própria aprendizagem, da sua própria jornada de pensamento. E as rotinas de pensamento, então, são estratégias voltadas apenas aos estudantes, né? Não, muito pelo contrário, né? As rotinas de pensamento, elas envolvem ali, elas estão postas todo um movimento que é dialético entre estudantes, professoras e professores. Ele não acontece, porque uma vez que os estudantes mobilizam, não acontece sozinho, né? Isso que eu quero dizer. Uma vez que os estudantes mobilizam ali seus conhecimentos, suas compreensões, é através da escuta, né, do que a estudante trouxe na sua rotina de pensamento, que o professor faz processo. Ou seja, o escutar é uma estrutura pedagógica fundamental para o professor numa rotina de pensamento. Porque a partir do escutar, professores e professoras, né, trabalham, fazem processo com os registros que foram feitos ali, com essa documentação que o estudante produziu, e vão constituindo novas camadas de sentido, vão pensando, né, ali em todo um planejamento com mais intencionalidade, com intencionalidades reais, que dialogam com o que e como os estudantes estão aprendendo, que garantam espaços para os estudantes trazerem ali seus desejos, né, suas percepções. Então, é através, né, desse movimento que professores e professoras podem constituir ali, né, aulas significativas, porque você está o tempo todo fazendo da escuta uma estratégia pedagógica para pensar o seu movimento. Bom, e agora, para a gente olhar com um pouquinho mais de ênfase para as áreas de conhecimento, eu convidei algumas colegas especialistas, cada uma de uma área do conhecimento, então nós vamos passar aqui pelas áreas do conhecimento, para que cada uma delas realizasse, né, o seu processo de autoria e criação docente sobre alguns caminhos possíveis de trabalho com as rotinas de pensamento na sua área de conhecimento. E eu também queria convidar você, professor, professora, a conhecer ali a autoria e a criação docente das minhas colegas especialistas de área, mas também aí pensando aí como é que você vai dialogando com a sua área de conhecimento, com a sua vivência e com os seus processos.
Então, eu espero que você aproveite agora a conversa na área de conhecimento. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marisa, formadora no Instituto Jung e professora da área de linguagens e suas tecnologias. Queria trazer aqui essa tela como uma espécie de síntese de pontos que eu aprendi com a Leia no primeiro bloco e que vão interessar aqui para o movimento da nossa área. Então, vejam, as rotinas de pensamento são estruturas simples, isso é, perguntas muito básicas, muito elementares, mas que, evidentemente, por si só não têm sentido. Elas vão ganhar sentido nos usos intencionais que fazemos delas, intencionais e contextualizados, portanto, no trabalho pedagógico. Quando o professor pactua os usos dessas rotinas e também tem a escuta de como é que esses jovens vão significando essas rotinas, e elas podem ser, como Leia disse, né, recontextualizadas, recriadas, inclusive inventadas, ele trabalha em uma abordagem dialógica. E é nesse movimento de dialogia que o estudante consegue, então, tornar visível o seu pensamento, a sua metacognição e, o mais bonito, as suas camadas de pertencimento com aquele conhecimento em processo. Então, nessa abordagem, né, de uso das rotinas no movimento dialógico, com muita autoria e criação docente e também discente, queria convidá-los para conhecer aqui um relato de prática. É o relato do professor Dilson Gomes do Nascimento, aí do nosso território, e que tem muitos pontos de afinidade com a proposta teatral de Augusto Boal, o Teatro do Oprimido, em que o dramaturgo e seu grupo levava para as comunidades, para os diferentes territórios, situações dramáticas mínimas, né? Pequenas pílulas teatrais, cuja encenação tinha sempre ali uma questão, um conflito que interessava para aquele contexto. As pessoas não assistiam apenas ao espetáculo, elas assistiam, em um determinado momento, o espetáculo era interrompido e era aberta a cena para que esse público, as pessoas da comunidade, ocupassem o palco e, por meio da encenação, se colocassem ali na discussão do conflito que estava em jogo. Então, vejam que bonito, porque aí, por meio da corporeidade, da gestualidade, né, de assumir a alteridade, porque é um papel que é representado, pessoas comuns podiam discutir ali situações importantes, interessantes, para a sua própria vida, para o seu próprio contexto, para o seu pertencimento. E é justamente o que o professor Edilson faz. Então, ele traz uma proposta de teatro, uma situação dramática mínima, divide com a turma, e ele faz combinados, pautados em rotinas de pensamento. Então, são rotinas simples, é uma tríade, e que vão ganhar potência pedagógica porque foram ali significados, esses exercícios de rotina foram significados com os estudantes. Então, ele tem uma primeira comanda, uma primeira rotina, que é o refaz. Toda vez que o estudante ouve esse refaz, ele já sabe, porque foi repactuado antes, que ele precisa se perceber no quentinho dessa encenação. O que é que eu estou sentindo? Quais são as minhas emoções? A que outras experiências isso remete? O que é que eu já sei sobre isso? O que é a minha expertise em relação a isso? E, né, nessa junção de sensações, de pertencimentos, de repertórios, ele entra em cena e, com as linguagens da teatralidade, se coloca. Aí veja que interessante, além da comanda da rotina refaz, tem a comanda troca. O que é a troca? É uma rotina que toda vez que os estudantes escutam, eles alternam. Então, quem era público e estava observando a encenação e o posicionamento de seus pares, vai para o palco, assume o personagem e vice-versa. Então, é uma comanda muito interessante, porque aí, a partir desse momento, todo mundo sabe que o que está em jogo é, poxa vida, eu reagi dessa maneira, mas será que todo mundo reage da mesma forma numa situação como essa?
Então, a gente aciona aí a abertura, o interesse pela alteridade, pelo seu posicionamento, pelas suas histórias, pelo seu conjunto de afetos, né? É aí um exercício muito bonito de compromisso com a diversidade. Depois, tem a comanda avalia. Eu não vou dar spoiler, a gente vai ter o privilégio de ouvir o professor Dilson daqui a pouquinho, mas no finalzinho da proposta que ele traz, o roteiro que ele elaborou, né, a situação dramática que ele dividiu com a turma, tem ali um discurso de autoridade que vem na figura de um juiz ou de uma juíza, e essa autoridade traz ali 3 sentenças possíveis. E, novamente, o estudante é colocado nesse lugar de se perceber diante desse discurso de autoridade, né? O que é que ele pensa sobre essa decisão? Como é que ele se vincula a ela? Então, vejam que criatividade, que exercício altamente interessante para a nossa área, e eu penso que ele dialoga bastante com sugestões que nós temos aí no movimento de repriorização curricular. Então, vocês se lembram que no nosso documento, a gente tem aí para a educação física a sugestão, de organização de um RPG, que nada mais é do que um jogo de interpretação de papéis, em que os estudantes vão ali, por meio da teatralidade, buscar respostas. Em inglês, a gente tem esse compromisso de promover, né, a análise de diferentes perspectivas, de diferentes visões de mundo, em proposição de debates. E aí, claro, a nossa área já sabe que a gente tanto pode debater por meio do gênero canônico, né, um debate, mas a gente também pode debater por meio de um artigo de opinião, a gente pode debater por meio de uma intervenção artística que traga uma questão de reflexão, uma experimentação de uma linguagem, e também por meio aí da teatralidade. Em arte, a realização de uma cena rápida, cujo tema envolva uma situação do cotidiano local, e aí em diálogo com os temas contemporâneos transversais. Língua portuguesa, olhem que bacana, algum movimento em que o estudante possa, ou com autonomia, ou em colaboração, experimentar aí, se posicionar em relação a aspectos da vida pessoal, mas também da vida coletiva. E aí, considerando, né, todo o compromisso com os direitos humanos e a pauta ética. Então, são propostas que eu penso que dialogam demais com a experiência do professor Dilson, e a gente poderia aí ter inspirações para propor ou uma atividade em área, combinando aí aprendizagens à distância, no contexto das aprendizagens nos espaços não formais, ou se a gente tiver a oportunidade de um movimento híbrido, com alguns movimentos à distância, alguns movimentos de criação e autoria ali no espaço da escola, enfim, muitos cenários para a gente aí poder pensar como envolver a moçada nessa experimentação da linguagem teatral, inclusive com a possibilidade de gravação de pequenas cenas, né, e com o uso de smartphones, circulação dessas cenas entre a turma, dá para bolar muita coisa criativa. Mas vamos, então, ver aí as rotinas de pensamento em ação na prática do professor Dilson e nos inspirarmos para termos aí propostas igualmente significativas e potentes com o nosso repertório em abordagem dialógica com a nossa moçada. Boa escuta, boas aprendizagens e até mais. Como foi, então, que nós decidimos utilizar o teatro dentro de um projeto do novo ensino médio? Foi no momento em que nós precisávamos trabalhar com os estudantes o tema especificamente mediação de conflitos, e que é, inclusive, uma das recomendações para ser trabalhada dentro de projetos integradores, mas não somente, pode ser trabalhada em outras unidades e mesmo em outras disciplinas. E naquele momento em que nós conversávamos com os estudantes, nós sentimos a necessidade de fazer algo mais que chamasse mais a atenção dos alunos, que envolvesse esses meninos, né, de uma forma muito mais rica do que uma simples aula expositiva dialogada, como sempre a gente faz, que pudesse também favorecer a eles o próprio protagonismo juvenil. E foi aí que surgiu a ideia de que nós utilizássemos o teatro a nosso favor, e aí é que surge a ideia de nós construirmos essa peça intitulada O Conflito Está a um Par. E vamos já entender um pouco como é que essa arte
sobre o que essa arte fala, né, em relação ao nosso projeto. Então, aqui são os elementos básicos do nosso projeto. Nós temos na nossa ementa, primeiro vou compartilhar com vocês esse resumo. Então, esta atividade, ela simula uma situação de conflito da vida real. A trama gira em torno de um problema causado por um defeito em uma peça de calçado de uma famosa modelo em um de seus mais importantes desfiles. A partir daí, toda a trama se constrói com conflitos, exemplos de superação, resiliência e finda com uma disputa judicial. A dramatização não tem falas pré-determinadas, não tem um roteiro escrito com falas. O professor roteirista dá os comandos e conduz as cenas, mas as falas são construídas pelos próprios personagens a partir de suas emoções, expertises, desenvoltura e experiência. Tudo acaba com a juíza mediadora dando uma sentença. Então, no nosso roteiro, nós tínhamos, num primeiro momento, a composição do cenário. E aí eu já deixei tudo escrito para que eles pudessem me ajudar na hora e para que nós pudéssemos fazer tudo em conjunto. Então, esse roteiro aqui, uma parte dele eu encaminhei dias antes para que eles pudessem já ir pensando, mas a parte das falas, a trama mesmo, eles não sabiam como é que era e só foram ter conhecimento na hora. Então, em vermelho, eu já deixei todos os comandos que nós precisávamos fazer, a preparação do auditório, do cenário, a música que deveria tocar. Mas eu quero avançar um pouquinho mais para o momento da ação mesmo, que é quando eles começam a dar vida para os personagens. Então, aqui nós temos a trama, basicamente, é a seguinte. No auditório da nossa escola está ocorrendo uma peça de teatro e essa peça versa sobre a seguinte história. Existe um desfile acontecendo, desfile de moda, e junto com as modelos e os modelos existe uma família de estilistas que está preparando tudo isso. Ao lado está um grupo de trabalhadores de uma fábrica de sapatos. Durante o desfile, ocorre um problema com uma das modelos, uma das mais famosas modelos da equipe, justamente no calçado dessa modelo. E aí, esse problema no calçado é que vai gerar todo o conflito da história. A princípio, entra uma modelo, ela realiza a cena, e aos poucos eu vou dando os comandos de refaz. E aí, quando eu falo refaz, o próprio ator ou atriz, no momento da fala, no momento da cena, ela refaz a sua fala, refaz a sua atuação, dando uma nova fala, dando novo sentido para aquilo que ela está fazendo, utilizando inclusive novas expressões corporais para aquela fala, para aquela cena que ela está fazendo. Durante a trama também eu dou os comandos de troca. Quando eu dou os comandos de troca, eles vão trocar de personagens. Eles vão trocar. Quem está no palco, na passarela, sai rapidamente e escolhe se alguém da plateia ou alguém que está junto com a equipe do teatro, já foram selecionados, né, para a realização da peça, para fazer aquela cena acontecer novamente. Por que a gente faz dessa forma? Para que eles possam perceber que pessoas diferentes reagem de forma diferentes a diferentes situações. Se deu um problema lá no salto da modelo e ela fez a cena de uma forma, quando eu trocar de modelo, será que a outra modelo vai dar
o mesmo direcionamento para aquela cena? Será que ela vai reagir da mesma forma? Tudo isso vai ajudar, ao final, a eu, em conjunto com a turma, chegarmos a algumas conclusões e chegarmos ao nosso objetivo principal, que era justamente fazer com que eles vivenciassem diferentes situações de conflito, que eles pudessem atuar principalmente como mediadores de conflito, e para que eles pudessem verificar como cada pessoa reage de uma forma diferente. E, sobretudo, para que eles pudessem trabalhar o autoconhecimento dentro dessa peça. Toda a sonorização, tudo estava definido aqui. Ao final da nossa peça, a juíza, que era uma estudante, ela faz a leitura lá do seu processo e dá as sentenças. Como eu pus no roteiro a palavra refaz 3 vezes, supõe-se, tá, que a juíza tenha construído 3 sentenças diferentes para anunciar no dia da peça. Por quê? Porque essa peça, na nossa peça, ela termina com um júri. Um júri em que nós temos a presença das modelos e dos modelos reivindicando seus direitos, a presença do pessoal da fábrica de sapatos, que estão arrolados no processo, e a família de estilistas. E aí a trama toda, né, a história já construída, eles vão reivindicar os seus direitos perante a justiça, e essa juíza tem que dar essas sentenças. Era essa conversa que eu tinha para fazer com vocês hoje. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Olá, professora, olá, professora. Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Espero que o diálogo com as especialistas de área tenha feito sentido, que tenha conectado com a sua prática, com os seus fazeres docentes. Bom, nessa videoaula, nós olhamos para 3 grandes movimentos, né? Tivemos 3 grandes propostas para pensarmos aqui juntas e juntos. O primeiro foi colocarmos aqui em foco quais são as potencialidades do trabalho com as rotinas de pensamento, né? Ou seja, quais concepções estão em jogo quando eu penso o trabalho com as rotinas de pensamento, quais movimentos são possíveis, o que eu vou garantir, como é que eu penso rotinas de pensamento pautadas, né, em grandes intencionalidades pedagógicas, como eu garanto espaço para autoria e criação docente de cada um e cada uma de nós, assim como dos estudantes, das juventudes que estão em sala de aula, como eu posso conectar as rotinas de pensamento com os diferentes contextos, com os territórios, para que de fato o exercício da metacognição possa acontecer, para que o estudante, a estudante perceba como aprende, que movimentos são esses, mas que conexões também são essas que cada um e cada uma constrói entre a sua aprendizagem, o seu território, a sua vida cotidiana, né, as suas pertenças. O segundo foi pensarmos também aqui, né, juntas e juntos, para as áreas de conhecimento, né? Então, vocês puderam escutar, né, alguns exercícios de autoria e criação docente que as especialistas nas áreas do conhecimento fizeram, pensaram, no sentido de como isso pode nos inspirar, né? Cada professor e cada professora conhece a realidade da sua escola, da sua sala de aula, em especial agora no contexto da estiagem, né? Então, o exercício que as especialistas fizeram foi de pensar quais são possíveis caminhos para o trabalho com as rotinas de pensamento, no diálogo com os objetos de conhecimento de cada área, no diálogo com as grandes entregas que as áreas precisam fazer, como é que a gente podia olhar também para o documento de repriorização e pensar caminhos possíveis ali, mas no intuito, né, desse movimento da inspiração, como é que eu posso pensar caminhos possíveis a partir disso. E o terceiro é o que a gente também está vivenciando aqui agora, desse bom convite de pensarmos, né, autorias e criações docentes que cada um e cada uma gostaria de vivenciar nos seus contextos, nas suas pertenças, né? O que você gostaria de colocar em prática, o que você percebe dessa videoaula que pode contribuir
para a sua prática, para as aprendizagens dos seus estudantes, das suas estudantes, para ajudar nesse bom movimento de conexão entre os objetos de conhecimento e os territórios aos quais as juventudes produzem e reproduzem, né? Então, como é que você faz isso? Como é que você se inspira? O que de fato conecta? E nesse sentido, a gente convida você a pensar essa rotina de pensamento aqui conosco, né? Esse movimento muito bonito que a gente aprende com a filosofia, mas que é importante para todos nós aqui na área de ciências humanas e sociais aplicadas, é o pensar sobre o pensar, né? E aqui tem muito o pensar sobre o pensar, mas também o pensar de como estamos olhando para as nossas aprendizagens e como foi essa videoaula para você. Então, o convite é que você pegue um papel ou um bloco de notas, onde você se sentir mais confortável, onde conecte com você, com seus estudos, né, para compor conosco essa rotina de pensamento que chama Conecto, Estendo e Testo. Então, a primeira pergunta que a gente faz aqui para ficar no seu radar, professor e professora, é o que você conecta com tudo que foi conversado aqui, né? Que conexões você realiza, como que você de fato vai relacionando com o que você já sabia, com o seu repertório, né? Que relações são essas que você estabelece? A segunda é o que você gostaria de ampliar, de estender sobre esse pensamento, esse diálogo aqui acerca das rotinas de pensamento, né? O que você gostaria de reformular, de reescrever, né? Pensando ali o que você gostaria de propor, que compreensões além você gostaria de pensar. E por último, é o que você quer testar na sua prática, né? O que você gostaria de estender mesmo ali do que você colocou como eu quero estender e agora como é que você testa, né? O que você deseja testar na sua prática, conectando com tudo que você pensou e que você viveu aqui. Espero que tenha feito sentido essa videoaula, foi um prazer ter cada um e cada uma aqui. Até uma próxima, boas aulas e eu espero que nos encontremos logo. Tchau, tchau!